Gente, como nós não tivemos aula semana passada, vocês acabaram ficando um pouco mais atrasados em relação às outras salas, tá? Então, a ideia hoje aqui é que a gente dê um gás no assunto. Não quer dizer, pessoal, que eu vou fazer as coisas de maneira atropelada. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês, por gentileza, vão fazer as suas perguntas. Nós não vai ter nenhuma objeção quanto a isso. A gente vai parando e vai explicando. Mas, assim, eu quero ver se eu consigo finalizar isso com vocês. Mas se não conseguir, não tem problema também. A gente termina na semana que vem, tá certo? Então, eu queria, aí começo pedindo a ajuda de vocês. A gente estava discutindo a Constituição da União Europeia. Então, a gente falou do Plano Marshall, já falamos do Benelux, certo? Sim, falamos. Falamos da SECA? Deixa eu ver, acho que não. Acho que não. A comunidade do carvinho do aço. Eu imaginei que o de vocês estava bem no comecinho mesmo ainda, mas não tem problema. Então, a gente vai retomar daqui, tá certo? Então, assim, o Benelux, a gente discutiu na nossa última aula, que já tem um tempinho, o Benelux, ele foi a primeira experiência de bloco econômico do mundo, né? Até então, até a criação do Benelux, a gente não tinha observado esse tipo de acordo no mundo ainda. E o Benelux, ele foi uma iniciativa que ele chamou a atenção, né, de quem estava em volta, vamos dizer assim, porque os 3 países ali conseguiram realmente se ajudar e sua economia foi começando ali a ter uma robustez depois da Segunda Guerra. Então, quer dizer que o que eles fizeram ali funcionou, foi positivo. Pensando nisso, que foi positivo e que acabou sendo um motivo de inspiração para outros países, a gente começa a ver os desdobramentos da ação da criação do Benelux. E é o segundo momento aí do passo a passo até chegarmos na União Europeia, que é a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, também conhecido como SECA, tá certo? Então, assim, a SECA, ela foi criada lá em Luxemburgo, em 1952. Então, além dos 3 países que faziam parte do Benelux, que era Bélgica, Luxemburgo e Holanda, né, Países Baixos, a gente, em 52, quem passa a fazer parte do grupo também é França, Itália e a Alemanha Ocidental. E aí é importante a gente fazer esse recorte, né? A Alemanha Ocidental até vai um pouquinho de encontro com o que vocês observaram na aula de ontem, lá junto com o nono D, né? Que a gente estava falando justamente das questões da Guerra Fria. Então, nesse momento, estava vigorando a Guerra Fria. Então, o lado, né, da Alemanha, que fez parte da SECA, era o lado ocidental, que é o lado capitalista. Maria Eduarda, pode falar. Ô, dona, a gente parou na última aula naquele negócio lá de moeda, dona. Que a Europa tinha uma moeda, essas coisas. Nossa, então a gente está bem adiantado. Eu achei que a gente estava mais atrasado. Sério? Então, aqui, ó, União Europeia. Ah, é verdade. O teu mapinha que tem lá, que eu falei da zona do euro. Nossa, ai, que boa notícia que você me deu, Maria Eduarda. Obrigada, viu? Então, assim, vamos lá. Fechando aqui. Gente, talvez, eu não sei, Maria Luísa, se você não estava na última aula e talvez por isso você estava com a lembrança ainda lá um pouquinho mais distante no texto, mas assim, hoje eu vou postar todas as aulas que não foram postadas ainda, qualquer coisa vocês podem revisitar por lá, tá? Eu lembro de falar do euro, só que eu não lembro do SECA, depois eu vou rever. Ah, então tá bom. Gente, então, assim, se a gente falou. Maria Eduarda, me ajuda de novo. A gente chegou a comentar dos países que não adotaram o euro?
Acho que não, dona. Dos países que não quiseram fazer parte. Então, assim, eu acho que a gente falou até aqui, então, ó, até a Europa dos 15. Então, já a União Europeia criada, Tratado de Maastricht assinado em 1992, e os países querendo agregar, fazer parte do bloco, e aí as grandes novidades era a implementação, né, a unificação monetária, que é a implementação da moeda, no caso o euro, a criação do Banco Central Europeu e do Parlamento Europeu. Essas eram as grandes novidades que o Tratado de Maastricht trouxe para o bloco. Depois disso, teve o ingresso de mais 3 países, né, chegando na Europa dos 15. 1º de janeiro de 99 foi implementado o euro, e desses 15, 12 países, de novo, dos 15 países que faziam parte da União Europeia, 12 passaram a usar o euro. 3 ficaram de fora, que foi o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Esses 3 países não implementaram o euro, não adotaram o euro como moeda, porque existe uma relação com o dinheiro deles, vamos dizer assim, a moeda desses países faz parte da estrutura cultural desses povos. Então, ao substituir a moeda, eles temiam que eles pudessem perder um pouco de uma das características aí relacionadas aos símbolos de nação, os símbolos de povo, né? Meio assim, parece meio bobo para a gente, né? Principalmente para um país como o nosso, que teve tantas mudanças de moedas, nosso dinheiro já mudou tantas vezes, mas existem países que a moeda é a mesma desde o início. Então, existe uma relação de identificação, de símbolo mesmo, né? Por exemplo, se a gente pegar o Reino Unido, né, tem toda a questão do dinheiro, da libra esterlina, está relacionado com a coroa, então tem a foto da rainha, do dinheiro, existe toda uma simbologia que envolve a moeda deles. Por isso que eles não adotaram, eles não quiseram perder este símbolo para fazendo essa troca, adotando o mesmo dinheiro que os demais países do bloco. Então, esses 3, nesse primeiro momento, não quiseram adotar o euro como moeda, tá certo? Aí, depois disso, em 2004, teve uma série de países que também passaram a fazer parte da União Europeia. E aqui, a gente vai fazer um recorte de novo. Eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês assim que a gente terminar essa parte aqui, mas a gente está vendo, né, desde o início, quando a gente começou a falar de Europa, volta e meia eu estou falando para vocês de União Soviética, de Guerra Fria, de Oriente, de Ocidente, e por quê? Porque o que aconteceu nesse período reverbera nos dias de hoje. E o que rola, né? Em 2004, teve o ingresso de mais 10 países na União Europeia. E desses 10 países, 8 deles faziam parte da União Soviética. Então, até 1991, esses 8 países que ingressaram eram países socialistas. Então, veja, a União Europeia foi implementada em 1992. Eles só conseguiram ingressar em 2004. Por quê? Porque, na verdade, eles tiveram que passar por um processo de adaptação e estruturação das suas economias ao modelo capitalista. Porque até 1991, eles viviam sob o regime socialista, sobre o modelo econômico socialista. Então, era diferente. Eles tiveram, então, quando dissolve a União Soviética em 91, eles tiveram que aprender a viver no mundo capitalista. Por isso que levou todo esse tempo para que eles pudessem ingressar na União Europeia. Tudo bem, gente? Sim, dona. Faz sentido isso? Sim. Então, assim,
Só quem não era da União Soviética era Chipre e Malta. Todos os outros aí, ó, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia e República Tcheca, todo mundo fazia parte da União Soviética, tá? Então, como ingresso desses 10 países, o bloco passou a ser conhecido como Europa dos 25, tá certo? Depois, em 2007, entrou também a Bulgária e a Romênia, e em 2013 entrou a Croácia. E aí chegamos à Europa dos 28, tá? E existem outros países que ainda desejam ingressar na União Europeia. Um deles, talvez, seja um dos mais insistentes, é a Turquia. A Turquia tem muita vontade de fazer parte da União Europeia, mas como ela não consegue organizar e estabilizar a sua própria economia, fica difícil fazer a admissão. Enquanto eles não conseguirem resolver problemas internos, como controle de inflação, questão de taxa de juros, eles não poderão ser aceitos no bloco econômico, tá? E em 2015, a Lituânia foi o 19º país que passou a adotar o euro como moeda. Então, veja, na Europa dos 28, apenas 19 utilizam o euro. Os outros têm as suas ressalvas aí, como eu expliquei, por motivações culturais, e não adotaram a moeda. Tudo bem? Aí a gente, só para ilustrar aqui, só para a gente ter uma ideia, esse mapinha, ele mostra para a gente, né, ó, os países onde tem o símbolo aqui, né, do euro, são os países que adotaram a moeda. Então, por exemplo, a gente fala, né, então, os 19 países que adotaram, a gente chama de zona do euro, que é todo mundo que adotou a moeda. Então, aqui a gente consegue ver quem não adotou. A Suécia não adotou, o Reino Unido não adotou, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria. Então, essa galera não quis adotar a moeda. Professora. Oi. Uma pergunta. O euro desses países, mudando de país para país, ele tem o mesmo valor na Bolsa de Valores ou muda também? Tipo todo mundo que usa o euro, o dinheiro vale a mesma coisa. Tá certo? Então, não tem, assim, porque se fosse valor diferente, não fazia sentido a união monetária, né? Quando a gente fala de união monetária, é todo mundo igual. Então, o euro vale a mesma coisa em todos os países que adotaram a moeda. E o dólar tem valores diferentes nos países dependendo do país, não é? Tipo dólar canadense e australiano? Então, acontece que o dólar que a gente trata nas negociações internacionais é o dólar estadunidense. O dólar canadense é outra moeda. Tem dólar em alguns países africanos, que é dólar e o nome do país. Então, assim, a moeda que a gente conhece aí, que faz a questão das cotações, que é a moeda oficial para as transações internacionais, é o dólar estadunidense, tá certo? Qualquer outro dólar é outra moeda, não é o mesmo dinheiro que a gente está falando. E aí sim, né, em cada país existe lá um valor, existe uma cotação, né? Que nem a gente já comentou aqui, inclusive tem colega até que passa a cotação do dia para a gente às vezes. Mas em média, a gente sabe hoje que $1 é mais de R$5. O euro, aqui no Brasil, acho que é um pouco mais de R$6, um euro. E isso, obviamente, muda também, né? Em outras localidades, pode custar mais, pode custar menos, mas tem que existir essa equivalência, né? Para que a gente possa fazer, por exemplo, no caso de alguém que vá fazer turismo, você precisa adquirir a moeda local, né? Então, tem uma equivalência do nosso dinheiro para o dinheiro do lugar que a gente está indo visitar. Tá bom? Entendi. Obrigada, professora. Por nada. Então, vamos lá, gente, prossigamos. E aí, já chegando no final do assunto, a gente vai falar da União Europeia e desse acordo que tem esse nome bonitinho aqui que eu não sei falar. Tá? Esse aqui é o nome de uma cidade lá em Luxemburgo. É o acordo de Schengen, não sei. Eu confesso que eu não sei pronunciar. E esse acordo é um acordo importante que está totalmente atrelado com a ideia da livre circulação de pessoas, tá certo? Então,
a gente fala lá que a inovação no mercado comum europeu foi permitir que as pessoas circulassem, mas também tem esse dispositivo, esse acordo que detalha um pouquinho melhor essa ideia de como que as pessoas podem transitar entre os países. Então, assim, toda a proposta da criação do bloco, de integração dos países, foi justamente uma das principais... dos principais desejos, quando foi proposta a criação dos blocos, era aproximar os vínculos, né, entre os países membros, que os países se tornassem mais próximos. E aqui, esse acordo, né, que foi assinado lá em Luxemburgo, em 1985, ele ajudou a aprofundar essas relações. E aí é importante a gente entender também que ó, ele foi assinado em 85, mas ele passou a valer como uma norma jurídica, ele passou a valer como lei, né, grosseiramente falando, em 1997 dentro da União Europeia. Lembrando que, 97, a gente já fala de União Europeia, nós já estamos falando de um parlamento europeu. Então, algumas políticas acabam sendo comuns a todos os países. Certo? Então, esse acordo de 85 passa a ter valor de lei em 1997. O que esse acordo diz, né? Dentro desse acordo foi criado o que se chama de espaço Schengen, que permitiu a livre circulação de pessoas. E aqui que vem o pulo do gato. Que pessoas? Tanto cidadãos europeus, ou seja, pessoas que vivem ali, que estão nos países que fazem parte do acordo, quanto pessoas que venham de outros países, também conhecidos aí como turistas. Então, a grande novidade nesse acordo, né, é o seguinte. Vamos pegar, porque dentro da lógica do cidadão europeu, a gente meio que já sabe, né? Ah, eu moro na Espanha, eu vou visitar a França, eu moro na Alemanha e vou visitar a Suécia. É isso, a gente sabe que existe a livre circulação entre os cidadãos europeus, né, entre os países que fazem parte. A grande diferença e o que dá essa importância para esse acordo é quando um turista entra num dos países que fazem parte deste acordo, ele precisa da autorização, que a gente chama de visto, ele precisa da autorização para entrar no primeiro país. Então, por exemplo, vamos supor que o José Miguel vai viajar, vai fazer turismo, vai lá para a Alemanha, conhecer a Alemanha. Para ele entrar na Alemanha, ele vai ter que, aqui no Brasil, procurar o consulado, apresentar uma série de documentos para o consulado dar o visto de entrada de turista para o José Miguel, certo? Uma vez com o visto, com a autorização para entrar na Alemanha, José Miguel vai pegar o avião, vai arrumar as malas e vai. Chegou lá no aeroporto, ele vai apresentar a autorização, a galera lá do aeroporto vai verificar, tá tudo certo, vão autorizar o José Miguel a entrar na Alemanha. Até aqui, tudo bem? Sim. Tudo bem, dona. Beleza. Só que o José Miguel chegou lá na Alemanha, visitou tudo que ele queria visitar e ainda tá sobrando um tempo. Ele tem ainda mais alguns dias. Aí ele falou assim, poxa, eu podia aproveitar e dar uma volta na França também, né? Tá aqui do lado, é pertinho, dá para pegar o trem-bala e ir de um lugar para o outro. O José Miguel pode fazer isso, sem pedir de novo para a França autorização para entrar no território. Por quê? Porque quando José Miguel entrou na Alemanha, e a Alemanha já autorizou o José Miguel a entrar, entende-se, dentro da zona desse acordo, que uma vez que aquela pessoa já foi autorizada a entrar em um dos países que fazem parte do acordo, significa que ela tem liberdade para passear por todos os territórios dos países que fazem parte desse acordo. Então, ele não precisa, de novo, pedir autorização para entrar na França, ou para entrar em Portugal, ou para entrar na Espanha.
Ele só precisou da primeira autorização. Uma vez dentro da Europa, ele pode circular livremente pelos países. Deu para entender isso, gente? Pessoas, eu preciso que vocês falem Sim, comigo. professora. Sim, dona. Ficou claro? Não ficou dúvidas a respeito? Então, assim, essa ideia desse acordo, ele cria a ideia de uma fronteira única. O que isso significa? Uma fronteira única quer dizer que qualquer país que faça parte do acordo aceita essa construção de que o turista, né, o imigrante, enfim, a pessoa que está vindo de um país de fora da Europa ou de fora do acordo, ele vai pedir autorização para entrar uma única vez. Uma vez dentro da Europa, ele tem liberdade para circular. Então, é como realmente se a única fronteira que existisse fosse essa primeira que ele está passando com visto. E aí, depois disso, ele tem essa liberdade de circular, porque não existe mais esse controle. Pensando nisso, professora, os meus pais, eles já viajaram para a Europa, e quando eles foram para Itália, França, foram para visitar Roma e andaram por vários lugares, e deve ter sido por isso que eles entraram uma vez e tinham visto já. Isso. Então, uma vez lá dentro, eles tiveram essa liberdade de circular pelos países. Né? Isso é muito comum, né? Para as pessoas que visitam ou que imigram realmente para trabalhar ou para estudar, é permitido isso, é uma prática permitida. Eles visitaram 5 ou 6 países diferentes em um período de 12 dias, eu acho. Então, e outra coisa que permite é o tamanho da Europa, né, gente? São países que, quando a gente, por exemplo, compara com o tamanho do Brasil, eles são países pequenos. Então, as distâncias são facilmente percorridas. E existe uma infraestrutura de transporte ali, né? Como eu citei aqui, o trem-bala, por exemplo. Dá para você pegar o trem e ir tranquilamente, sei lá, em 2 horas sair da França e chegar na Alemanha, ou chegar na Espanha. São distâncias facilmente percorridas. Então, justamente por essa facilidade, existe esse acordo para que as pessoas consigam circular, tá certo? Aí, gente, eu só queria mostrar, eu vou até aumentar aqui para mostrar para vocês o seguinte, que assim como aconteceu lá no euro, para a instituição do euro, aqui também nem todo mundo quis fazer parte desse acordo, tá certo? Então, assim, ó, vamos olhar a legenda. O país verdinho é país que faz parte da União Europeia e que também faz parte do Acordo de Schengen. O país amarelinho, né, ele é o país que faz parte da União Europeia, mas não faz parte do acordo. E o país cor-de-rosinha, isso que é o mais interessante, né, o que está de cor-de-rosa, são países que não fazem parte da União Europeia, mas que aceitam turistas vindos de outros países que fazem parte do acordo. Então, tem essas 3 situações. A gente, na verdade, tem dois países aqui que permitem, né, a entrada sem fazer parte da União Europeia. Aí, quando a gente olha para os membros da União Europeia que não fazem parte, olha quem está aqui de novo, o Reino Unido. O Reino Unido não permite, não é signatário do acordo e não permite a entrada livre no seu território. Então, por exemplo, o José Miguel foi passear na França, ele está mais perto aqui da Inglaterra. Se ele quisesse visitar Londres, ele não conseguiria, ele teria que pedir uma autorização para poder, pedir o visto para poder sair da França e ir para Londres. Tá certo? E ir para o Reino Unido. Então, é só realmente para vocês terem essa ideia. Mas, ó, dos 28 países, 22 são signatários. Então, a maior parte deles permite essa circulação. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Sim, professora. Sim. Então, vamos lá.
E aí, para a gente ir finalizando as temáticas da União Europeia, a gente vai tratar um pouquinho agora da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, até o tópico anterior, a gente estava falando da Europa dos 28, né? E aí, a gente tem esse capítulo que é recente, né? Porque as discussões sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia foram retomadas em 2016, porém, elas não são novidade. Já existiu um outro momento da história, essa vontade de deixar de fazer parte do bloco econômico. Quando foi isso? Lá em 1975. Então, em 1975, uma parte da população do Reino Unido e algumas lideranças políticas já tinham essa vontade de deixar de fazer parte do mercado comum europeu ou Comunidade Econômica Europeia, né? Que o mercado comum muda de nome depois. Então, em 75, eles já tinha gente ali que não estava satisfeito com a participação no bloco econômico e já existia esse movimento. Naquele momento, o que o governo britânico fez? Chamou um referendo. O que é um referendo? Vou explicar para vocês. Um referendo, pessoal, é uma consulta pública. Só que ela é feita no formato de como se fosse uma eleição. Então, as pessoas saem das suas casas, vão até um posto de votação e vão responder à pergunta que está sendo feita. E vai depositar ali a sua resposta. É o mesmo esquema de uma eleição, só que ao invés da gente escolher candidatos, a gente vai responder a pergunta que está sendo feita. E naquele momento, perguntaram assim para o povo do Reino Unido: vocês querem continuar, permanecer dentro da Comunidade Econômica Europeia? Sim ou não? Então, as pessoas iam lá e falavam, sim, eu quero ficar, ou não, eu não quero ficar no bloco. Nesse primeiro referendo, a maior parte das pessoas que participaram da votação optaram por ficar dentro da União Europeia. Dentro do mercado comum europeu. Eles quiseram permanecer. Anos se passaram, o tempo passou, as pessoas mudaram, as lideranças políticas também. E em 2016, essa discussão voltou à pauta, né, dentro do Reino Unido. Por quê? Por uma série de fatores. Então, vamos lá. 2016 começa essa movimentação que combina duas coisas. A vontade, né, de uma parte da população do Reino Unido e pressões de partidos políticos nacionalistas. E aí, que existem lá no Reino Unido. E aí, gente, esse nacionalista, vocês podem ler da seguinte maneira: extrema direita, certo? Então, alguns partidos nacionalistas, extrema-direita, é até redundância falar isso, partidos de extrema-direita que compõem ali, né, o cenário político do Reino Unido, junto com parte da população, começou a fazer pressão pedindo a saída do Reino Unido da União Europeia. Naquele momento, o primeiro-ministro era o David Cameron. E aí, aqui eu vou fazer um recorte. Não sei se todo mundo tem essa ciência, mas todo mundo sabe, né? O Reino Unido tem uma rainha, é uma monarquia. No entanto, a monarca, né, a dona Elizabeth, lá, a segunda, também conhecida como Beth para os íntimos, ela não tem poder de decisão político. É meio que uma figura decorativa mesmo. Então, politicamente, quem manda, né, quem dita as regras é o parlamento e a figura máxima é o primeiro-ministro. Então, quando começou esse movimento, o primeiro-ministro fez o quê? Chamou um novo referendo e fez a mesma pergunta para a população. Vocês querem ficar na União Europeia? Sim ou não? E aí, nesse segundo referendo, veio esse resultado. Foi, assim, estatisticamente falando, a gente pode dizer que foi praticamente um empate técnico.
No entanto, né, 51,9% das pessoas que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, contra aí 48,9% que falou que não, que gostaria de permanecer no bloco. Então, resultado do referendo foi aí positivo pela saída, né? E quais eram os motivos, os argumentos que estavam sendo utilizados para justificar a saída do país do bloco? Em 2016, a gente começa a observar uma... Na verdade, não é bem 2016, né? Se a gente começar a observar, 2012 já começou, mas vai ficando um pouco mais intenso alguns anos depois. Um dos motivos que ajudou nisso foi a questão da crise de imigração pela qual a Europa estava passando. Crise de imigração em que sentido? Refugiados. Então, pessoas que estavam em zonas de litígio, em zonas de guerra, procuravam abrigo em países da Europa. O exemplo clássico, pessoal, são os refugiados da guerra da Síria. Então, muita gente saiu da Síria, fugida da guerra, e buscou abrigo em países da União Europeia, em países europeus. Além disso, também existe um fluxo importante de imigração que sai ali do norte da África, atravessando o Mediterrâneo para acessar também países do continente europeu. E a política de refugiados que a União Europeia estava implementando naquele momento era uma política de tentar realmente dar abrigo para essas pessoas, de receber esses imigrantes e ajudá-los nesse momento que eles estão buscando ajuda. E nem todo mundo ficou satisfeito com os rumos que essa política estava tomando, e o Reino Unido foi, né, o que mais ficou incomodado com isso, porque para eles não fazia sentido permitir que essas pessoas ingressassem no seu território. Vale ressaltar aqui que uma das lideranças, né, dentro desse movimento de receber os refugiados é a Alemanha. Então, o governo alemão, a figura da chanceler Angela Merkel, trouxe essa necessidade de entendimento de que naquele momento essas pessoas precisavam ser abrigadas. Junto com essa questão de não querer saber de refugiado no seu território, eles também usaram a justificativa que os gastos financeiros para a manutenção da permanência do Reino Unido na União Europeia também estavam um pouco elevados. Aí vocês podem falar, mas professora, que gasto é esse? A gente falou no começo aqui que dentro da União Europeia existe um banco central, existe um parlamento europeu, né, um parlamento que trata ali das questões políticas de todos os países do bloco, e para essas instituições funcionarem, a gente precisa de dinheiro, né? Então, os países que fazem parte da União Europeia colaboram ali para a manutenção, colaboram financeiramente para a manutenção dessas instituições. E isso custa dinheiro, né? Então, junto com a questão da crise de imigração, trouxeram à tona também esses aspectos. A partir daí, né, dessa ideia, a imprensa, né, mundial começou a chamar, deram um nome para a saída do Reino Unido da União Europeia, né, que é o Brexit. O BR aqui, né, que vem lá do Britain, né, do britânico, e o exit aqui é de saída, né, então saída do Reino Unido. Então, ficou decidido, a partir da vontade do povo, em 2016, que eles não iam fazer mais parte da União Europeia e que eles iam começar o processo de saída. Gente, não é tão simples se desvincular de um bloco econômico, não é só tchau, fui embora, não quero saber mais. Então, esse processo de saída, ele ia levar um tempo. Quando esse livro aqui foi produzido, imaginava-se que as negociações para total desvinculação do Reino Unido da União Europeia terminariam em 2019. No entanto, nesse meio tempo das negociações, teve uma galera que se arrependeu de ter optado pela saída, porque com a saída do bloco,
algumas empresas foram embora, sedes de bancos foram embora do Reino Unido, e isso acabou gerando prejuízos como o aumento do número de desempregados, por exemplo, né? Se fecham ali instituições, as pessoas que trabalhavam nelas perderam seus empregos. Então, existia, durante esse processo, então, teve alguns momentos de arrependimento. Então, assim, essa transição não está totalmente concluída ainda. Então, o prazo até 2019 não funcionou muito. E aí, emendou toda essa situação da pandemia, então, ainda tem uma coisinha ou outra para acertar, para eles poderem se desvincular totalmente. Tá certo? Até aqui, gente, tudo bem? Eu sei que eu falei muita coisa. Eu entendi. Beleza. Então, com isso, gente, a gente encerra a questão da União Europeia, tá? E aí, agora eu vou passar para o material do caderno do aluno que vocês receberam, o currículo em ação. Então, se vocês puderem pegar o currículo em ação aí com vocês, para a gente conversar um pouco a respeito aqui dessas atividades. Quem tiver com o caderno na mão, é a página 205 que eu preciso que vocês abram, por favor. E eu vou projetar aqui também. Opa, peraí, aqui. Já está aparecendo para vocês, né, o currículo em ação? Sim. Beleza. Então, assim, ontem eu só fiz uma contextualização rápida, né, para vocês se localizarem do que a gente estava falando. Então, aqui a gente vai se dedicar um pouquinho a essa discussão agora. Não vou nem perguntar se vocês já ouviram falar do Muro de Berlim, porque eu mesma falei várias vezes dele aqui. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês olhassem bem essa imagem. Também vou aumentar aqui para que a gente possa ver com um pouquinho mais de detalhes, né? Deixa eu diminuir um pouquinho só. Ó, então, a imagem 1, né? Remanescentes do Muro de Berlim, 2014. O que é remanescente, Nono? E restou? Exatamente, aquilo que restou, aquilo que sobrou, né? Então, o que nós estamos vendo aqui são pedaços do muro ali que sobrou, né? Sobras do Muro de Berlim. Só que se a gente der uma boa olhada, dá para a gente identificar que esse é um ponto de visitação, né? É um ponto turístico dentro da cidade de Berlim. Vocês podem ver, tem as colunas ali que formavam o muro, e entre as colunas existem ali textos, né? Imagens e textos que, com certeza, estão falando ali a respeito da existência do muro, o que ele significava. Então, é um ponto de visitação. E é interessante, né, que a gente realmente observa pessoas tirando foto, tem mais gente ali mais próximo lendo o que está colocado ali, realmente para entender, porque esse muro foi um muro muito famoso, né, durante aí o século XX, e não foi só um muro qualquer, ele tem todo um significado atrelado a ele. Então, para complementar aí essa nossa visão do Muro de Berlim, desse remanescente, tem esse texto também que nos acompanha aqui para a gente entender um pouquinho o que foi esse muro. E eu gostaria de saber se alguém pode ler para a gente. Pode ser eu, dona. Por favor, então, pode começar. Tá bom, deixa eu dar um zoom aqui. Foi como um susto. Um susto. O texto 1. Zé, leia o título para a gente, por favor. Tá. Um susto de concreto que durou 28 anos. Foi como um susto.
um susto que pegou boa parte do mundo desprevenida e durou 28 anos, literalmente, da noite para o dia, em 13 de dezembro de 1961. Um domingo, Berlim, a antiga capital prussiana e inomável capital nazista, se viu dividida por um muro. A cidade do Portal de Brandeburgo já estava fracionada desde o fim da Segunda Guerra Mundial e em 4 áreas de influência criada pelos aliados para baterem para ba- ba- baterem Hitler. Hitler. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Mas a convivência estava longe de ser pacífica. Mesmo assim, a circulação entre Berlim Ocidental e sua parcela oriental era livre. Talvez até livre demais para o gosto soviético, já que desde o fim da guerra, cerca de 3,5 milhões de alemãos orientais migraram para a Alemanha capitalista. Pode parar um pouquinho, José? Obrigada por enquanto. Olha só, gente, aqui ele dá uma introdução para a gente da ideia do muro. Então, em 13 de agosto de 61, lá na Berlim, né? E aqui é interessante, eu acho interessante a maneira como o texto traz, né? Antiga capital prussiana e inominável capital nazista. Então, né, durante o nazismo aí nem se falava o nome de Berlim, né? Foi aí surpreendida com o muro. E antes mesmo da questão da existência do muro, a cidade de Berlim, bem como o território alemão, então a Alemanha toda estava, né, foi dividida entre os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, cada um desses países tinha controle sobre um pedaço do território alemão. E a mesma coisa se repetia dentro do território da cidade de Berlim, visto que Berlim é a capital da Alemanha. Porém, né, eles ganharam a guerra, se ajudaram ali no momento para ganhar a Segunda Guerra, fizeram a partilha do território alemão, que foi o país, né, que saiu perdendo na disputa, mas isso não quer dizer que todo mundo ali era amigo. Né, eles dividiram o prêmio, vamos dizer assim, mas não quer dizer que eles tinham uma boa relação, que era todo mundo amigo. A gente não pode esquecer, né, que a União Soviética ela estava funcionando sob uma ideologia, né, sob um sistema econômico que era o socialismo, enquanto os outros 3 ganhadores funcionavam dentro da lógica capitalista. Então, ali a gente já tinha essa disputa, né, que a gente chama de Guerra Fria, que é a guerra ideológica, que é o embate de ideias. Não necessariamente um conflito direto, né, com tanques e exércitos um lutando contra os outros. Então, a Guerra Fria, ela foi esse momento da história, que o mundo vivia uma tensão e existia esse embate ideológico. Dentro dessa questão que existia ali, que eles não eram tão amiguinhos assim, existia essa discordância, a União Soviética começou a ficar muito incomodada quando observou que muitos alemães que viviam do seu lado, né, do lado socialista, começaram a deixar o país, né, a deixar o lado soviético em direção ao lado capitalista. E aí até o texto traz esse número, 3,5 milhões de alemães naquele momento fizeram isso. E isso não agradou nem um pouquinho o governo soviético. Então, a partir dessa perspectiva, desse incômodo das pessoas estarem deixando o lado soviético em direção ao lado capitalista, então sair do lado socialista para ir para o lado capitalista, o governo soviético tomou a decisão de erguer, então, um muro, né?
E aí eu vou pedir para retomar a leitura para eu explicar o restante agora. Gisele, você continua lendo? Continuo sim, dona. Parou em capitalista, né? Isso. Então, os comunistas da República Democrática Alemã levantaram um muro na verdade, eles levantaram o muro, aquele exemplo de concreto e arame farpado que dava materialização e cortina de ferro e a Guerra Fria. Por quase 3 décadas, o Muro de Berlim separou uma cidade da Europa, famílias inteiras e ideologias. O muro caiu em 9 de novembro de 1989, depois de muitos distúrbios, quando o governo comunista alemão resolveu abrir as fronteiras para a Alemanha Ocidental. Em uma transmissão ao vivo pela TV, Gurt Schackborst, não sei se está certo, membro do Politurbo alemão, deu a notícia tão guardada. Quando? Perguntou um jornalista. Sem saber exatamente o que dizer, respondeu o sutetão. Imediatamente foi senha para uma multidão se dirigir para o muro, tomá-lo de assalto, escalá-lo e avançar por aquela barreira que dividia irmãos. A fronteira abriu às 23 horas, primeiro no posto de Bournemouth, Strasse, e mais tarde em todas as outras. O resto é história. Bom, muito obrigada, José, pela leitura. Então, vamos lá, né? Retomar alguns pontos aqui. Então, veio a decisão do governo soviético de construir o muro. E aí, sim, gente, aqui é bem interessante também a maneira como eles trazem no texto. Eles levantaram um muro. Aí, na verdade, não é um muro qualquer, eles levantaram o muro. Tanto é que todo mundo sabe, né? Quando você fala Muro de Berlim, todo mundo que, obviamente, que conhece a história, que entende o significado dele, vai muito além da ideia da construção física ali, que tinha ali o concreto separando duas cidades. Quando ele fala que é o muro de Berlim era um símbolo. Ele era um símbolo que separava dois mundos. Ele não separava somente uma cidade. Ele separava dois mundos, dois lados, duas ideologias. E separavam também famílias. Porque muitos alemães tiveram suas famílias divididas. Uma parte vivendo do lado soviético e outra parte vivendo do lado capitalista. Então, quando vem a notícia de que o muro seria derrubado, que as fronteiras seriam abertas, e aí na TV a pessoa respondeu ali imediatamente, as fronteiras vão ser abertas, houve uma comoção, as pessoas correram para o muro, munidos de ferramentas, marreta, picareta, martelo, e começaram a bater, a quebrar e pôr o muro no chão mesmo, né? Então foi muito simbólico. Isso aconteceu em 89, novembro de 89, eu tinha 8 anos. E eu tenho uma leve lembrança de ver essa cena no jornal, sabe? De estar vendo o Jornal Nacional com a minha família à noite e ver as pessoas, obviamente não entendia direito o que estava acontecendo, mas via as pessoas em cima do muro. Tem uma cena muito emblemática que tem uma escavadeira, assim, também empurrando partes do muro. Então, assim, foi muito marcante. Então, quando ele cai, quando ele é derrubado, também dá um outro significado. Aquela coisa que separava, né, que separava dois mundos, deixou de existir. Meio que essa separação já não fazia mais sentido. E aqui é importante também falar, né, que ele traz aqui, que o muro, ele foi a materialização da cortina de ferro que vigorava durante a Guerra Fria. Olha só o nome.
cortina de ferro. A gente sabe que cortina, ela pode ser usada para separar, né, dois ambientes, por exemplo. Só que aqui a gente está falando que a cortina é uma cortina de ferro. Geralmente a gente sabe que, né, coisas feitas de ferro aí geralmente são pesadas, são difíceis da gente transpor, né? Então essa cortina de ferro, na verdade, o muro era um símbolo dessa cortina de ferro. Por quê? Ninguém sabia ao certo o que se passava dentro da União Soviética. Então, assim, existia um rigor, um controle. Então, esse controle, esse rigor, né, de não divulgar para o mundo o que se passava ali, ganhou esse nome, né? Que quem estava do lado socialista vivia aí sob a cortina de ferro, né? Vivia escondido, guardando as suas informações. A gente não pode esquecer, voltando aqui, que o período da Guerra Fria é um período de disputa, onde teve duas ali situações que foram muito emblemáticas: a corrida espacial e a corrida armamentista. Então, existia uma preocupação para se preservar o que se passava dentro dos territórios, porque existia todo um desenvolvimento científico acontecendo, tanto dentro da União Soviética como dentro dos Estados Unidos. Esse desenvolvimento científico ele foi muito acelerado durante o período da Guerra Fria, e para preservar, né, parte também desses segredos, é que existia essa cortina, meio para esconder mesmo o que se passava ali. Não só por isso, não se resume a isso, mas a gente pode entender dessa maneira, como sendo uma das motivações de serem tão fechados. Até me recordo agora que teve em alguma sala que a gente estava discutindo isso, teve um aluno que falou: professora, aí que sai a ideia dos espiões. A gente sabe, né, nesse período tinha, né, a ideia do espião soviético e o espião dos Estados Unidos. Então, as pessoas se infiltravam em instituições para colher informações realmente e passar a trocar entre si. Então, tinha essa mística do espião, ela foi realmente muito presente nesse período, né? Então, gente, o que eu queria que vocês entendessem aqui, toda essa simbologia atrelada à existência desse muro. Não é simplesmente a construção, mas o que ele significava. Ele era essa representação, esse símbolo de que o mundo vivia dividido naquele momento. Que aí entra um pouquinho naquilo que a gente conversou ontem, da ideia de ser bipolar, né? O polo liderado pela União Soviética socialista e o polo liderado pela pelos Estados Unidos capitalista. Então, era o mundo bipolar, os dois polos. Até aqui tudo bem, gente? Sim, professor. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês isso que eu falei a respeito do território. Ó. A gente tem aqui este mapa, essa imagem, e que ele retrata, né, a imagem aqui maior, né, é o território alemão, então tudo isso aqui é o território da Alemanha, e como ele foi dividido entre os ganhadores da Segunda Guerra. Então, ficou uma parte para o Reino Unido, uma parte para os Estados Unidos, uma parte ficou sob o comando da França, e a outra parte aqui ficou sob os cuidados da União Soviética. Aí, gente, tem esse detalhe da localização geográfica. Berlim estava localizado no lado soviético, certo? Então, por isso que tem esse recortezinho aqui, essa lupa. Eles, né, fizeram aqui a ampliação do território de Berlim para a gente conseguir enxergar melhor. Também vou até aumentar aqui para vocês verem o que eu quero mostrar. Dentro de Berlim, também tinha a mesma divisão. Então, tinha um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço do Reino Unido, um pedaço da França e um pedaço que estava sob o comando aí da União Soviética. Então, como que foi esse muro? Como é que foi construído esse muro? O muro, na verdade, ele circundou, tá vendo? Ó?
se vocês olharem aqui a legenda, os risquinhos amarelinhos aqui, onde estava localizado o muro. O muro, ele não era um muro simplesmente que separava dois lados, ele praticamente cercou o lado capitalista. Então, tanto quem vivia no lado da Berlim socialista ou em qualquer outra cidade que, na verdade, estava sob o regime da União Soviética, tinha acesso, antes do muro, tinha acesso ao lado capitalista. Então, para evitar essa circulação, eles construíram um muro. Então, eles meio que deixaram o lado capitalista dentro de uma ilha, assim, eles ficaram ilhados dentro dos muros, né, construídos, evitando, assim, né, que quem vivia no lado soviético tentasse entrar na porção capitalista da cidade. Tudo bem, gente? Isso deu para entender? Sim. Deu sim, professora. Sim. Então, olha só, como eu já falei demais, e vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, faltam aí 24 minutos para a gente encerrar a aula. Eu vou deixar vocês resolverem esse exercício aqui, ó. Então, com base nisso que a gente discutiu, e com as imagens e com a conversa que a gente teve, vocês vão responder as questões de A até a F, tá certo? Pode responder na própria apostila ou faz no caderno? Olha, gente, eu prefiro que vocês façam no caderno, porque aqui não tem espaço, né? E eu quero que vocês me mandem no Google Sala de Aula isso, tá certo? Então, ó, eu vou até ampliar aqui, não sei se melhora para vocês lerem, deixa eu ver aqui. Ô, professora, você acha que a gente já está alcançando as outras salas depois da aula de hoje? Estamos sim. Eu achei que vocês estavam até um pouquinho mais atrasados, mas não estão, não. Então, com hoje, a gente já consegue voltar no mesmo patamar, tá bom? Não precisem se preocupar, não precisam se preocupar quanto a isso nesse momento. Ótimo. Então, eu quero, assim, que vocês coloquem no caderno de vocês, né, que é a atividade do caderno do aluno, na página 206, e que é a atividade 2, na verdade, né? Então, eu quero que vocês respondam da A até a F. Vocês vão responder, não precisa copiar a questão, não tem necessidade, porque acho que todo mundo tem aí o caderno, né, o currículo em ação. Se tiver alguém que não tem, eu posso compartilhar e me avisa depois também, para eu poder compartilhar o PDF com vocês. Façam, respondam, e enquanto vocês estão respondendo, eu vou já abrir o espaço lá no Google Sala de Aula para vocês postarem a atividade lá para mim, tá certo? Gente, tem alguma dúvida, gente? Juan dos Santos está perguntando aqui qual que é a página 205, 206, tá? É por aqui também. Tudo bem, gente? Eu posso parar a gravação, então, para deixar vocês fazerem? Pode sim, professora. Tudo certo. Então, eu vou fazer isso enquanto vocês vão respondendo, aí daqui a pouquinho eu faço chamada também.